Conforme nós falamos na aula anterior, hoje então nós vamos ver os adjetivos de segunda classe. Falar em adjetivos de segunda classe, queremos lembrar que nós também já vimos, e não é estranho falar dessa maneira para vocês, por conta que na unidade 1 nós vimos os adjetivos chamados de adjetivos de primeira classe. Só quero lembrar de que na segunda declinação, quando vimos lá os adjetivos de primeira classe, o adjetivo se apresentava dessa forma: bônus, bona, bonum. Isto vale dizer que se chama adjetivo de primeira classe porque ele tem o direito, eu brinco assim com os alunos, de navegar pela primeira e pela segunda declinações, dependendo do gênero a que ele pertence. Se eu quero dizer bom menino, eu vou dizer puer bonus. Portanto, esta forma bônus, que segue a segunda declinação, concorda com o substantivo menino, que é masculino, e segue, portanto, a segunda declinação. Bona puella, boa menina, para não dizer menina boa. Segue, então, a primeira declinação. Eu diria bona puella. Então, tanto bona quanto puella seguem a primeira declinação. Se eu quero dizer vinho bom, então essa forma puella é para o feminino, assim como nós fazemos a concordância no português. Se eu quero dizer vinho bom, vino bonum. Então, segue o adjetivo bonum, vai fazer a concordância com vinho, que é neutro, então ficará vino bono, seguindo a segunda declinação, o neutro da segunda declinação. Foi só para lembrar, uma vez que já vimos isso. Na terceira declinação, o adjetivo ele é chamado de segunda classe, porque eles pertencem à terceira declinação. Por isso dissemos adjetivos de segunda classe. Os dicionários costumam apresentar os adjetivos de segunda classe de três formas distintas. A primeira, apresentando uma forma para cada gênero. Exemplo, nós temos celer, celer. Esta forma utilizada para o masculino. Celeris, utilizada para o feminino. E celere para o neutro. Três formas. Pode apresentar, que significa veloz, rápido. Aqui você associa com a língua portuguesa acelerador, acelerar, rapidez, velocidade. Então, esta é uma forma que os dicionários apresentam. Está dizendo, ela pode ser masculina, pode ser feminina ou pode ser neutra, dependendo do substantivo a que o adjetivo se refere. Se for masculino, será dessa forma. Se for feminino, desta, e se for neutro, dessa forma. Ainda pode apresentar de duas formas, de duas terminações diferentes, sendo em i e em e. Estou pegando um exemplo aqui do... Você tem a palavra breves e breve. Ao apresentar desta forma, está dizendo, a forma breve tanto será usada para o substantivo masculino, quando ele se referia a um masculino, ou a um feminino.
E a palavra breve somente ao neutro. E ainda pode apresentar de uma única forma. Você tem a palavra Félix, Felites, sendo que Félix está no nominativo, Felites no genitivo. Ao apresentar dessa forma, está informando ao estudante de que Félix, desta maneira, é utilizada tanto para o masculino quanto para o feminino e também para o neutro. Isto é, a mesma forma para todos os substantivos a que o termo feliz se refere. E Felites é o genitivo singular de Félix. Então, dessa forma, ele não deixou de ser um adjetivo, só que ao invés de variar, ele vai concordar da mesma maneira com o substantivo a que ele se refere. E esses adjetivos seguem a terceira declinação normalmente. Pois bem, então, também essas formas estão bem explicadas lá no e-book, no material, no referencial teórico, o aluno precisa aprofundar um pouquinho, bem como nas atividades aí de sala de aula. Esses adjetivos, como ou são em português, eles também têm os graus do adjetivo. O que são graus do adjetivo? Quando falamos em grau do adjetivo, a palavra adjetivo significa, é uma qualidade que se atribui ao ser, homem, bom, etc. Agora, se eu digo, falando em grau, se eu digo Pedro é estudioso, você tem o grau normal. O grau normal, Pedro é estudioso. Aí você ainda pode ter o grau comparativo, quando se compara essa qualidade do Pedro a um outro ser. Pedro ou Pedro com um outro ser. Pedro é mais estudioso. Aí você está no grau comparativo. Quando se compara dois seres. E ainda temos o grau superlativo. Veja, se digo Pedro é estudioso, ele está no grau normal, é também chamado de grau positivo, normal. Se digo Pedro é mais estudioso do que o João, eu estou comparando a qualidade de ser estudioso do Pedro com a qualidade de estudioso do João. Pois bem, no comparativo, você pode comparar igualando os seres, que nós chamamos na língua portuguesa, de comparativo de igualdade. Quando eu digo Pedro é tão inteligente ou tão estudioso quanto o Pedro. Quer dizer, os dois estão num nível de igualdade de estudos. Ao dizer Pedro é menos estudioso, eu tenho o comparativo de inferioridade. Pedro é menos estudioso do que o João. Observe, eu estou diminuindo a qualidade de estudioso do Pedro e atribuindo ao João. Ele é menos estudioso do que o João. Você compara as duas coisas. E posso atribuir mais qualidades ao Pedro que ao João. É o chamado de superioridade, o comparativo de superioridade. Superioridade, muito bem. Quando eu atribuo mais qualidade ao Pedro, que é o João, Pedro é mais inteligente do que o João. Pois bem, eu ainda posso comparar
duas qualidades no mesmo ser, no mesmo substantivo. Quando eu digo Pedro é mais rico do que inteligente. Ora, você tem duas qualidades atribuídas ao mesmo Pedro, ao mesmo ser, e que um é mais do que a outra. Você compara as duas qualidades. Pois bem, no grau superlativo, quer dizer, acresce, aumenta, exagera-se essa qualidade. Pedro é estudioso. No grau superlativo, Pedro é estudiosíssimo. Maria é lindíssima. Bom, boníssimo. Então, essas formas. Então, são três os graus aí do adjetivo. No latim, também temos esse grau normal, temos o grau comparativo e temos o grau superlativo. Para formar o grau comparativo, acrescenta-se a desinência tan ou quan antes do termo comparado. João é tão inteligente quanto Pedro. No grau normal, no grau comparativo aí de igualdade, você vai dizer Ioannis est tan intelligens quam Petrus. João é tão inteligente quanto Pedro. Se quero atribuir menos qualidade ao João, minus, eu vou acrescentar a partícula, o advérbio, minus antes do termo comparado. Ioannis est minus intelligens quam Petrus. E se no de superioridade é diferente um pouquinho. Então você acrescenta-se ao sufixo a palavra ior. Então, se quero dizer inteligente, inteligens. No genitivo, pegando aqui, intelligentior, acrescenta ior ao radical. Ao dizer intelligentior, se traduz por mais inteligente. Os sufixos acrescenta-se ior, quer dizer o mais inteligentes. O superlativo das palavras terminadas em er forma-se acrescentando rimos. Então, pauper, pobre, é pauperis no genitivo, pauperis. Então, tirou a desinência, acrescenta-se rimos, ficará então paupérrimos. Paupérrimos. Por essa razão que na língua portuguesa o superlativo de pobre, ao invés de ser pobríssimo, é paupérrimo, de mager é magérrimo, de negro, nigérrimo, porque a forma dele no latim é níger, termina em er. Os terminados em us recebem a forma íssimos, íssimas, íssimos. Boníssimos, e aí boníssima para o feminino, boníssima para o neutro. Alguns adjetivos, eles formam o superlativo acrescentando ílimo.
na parte radical. Você tem a palavra fácil, facilis. Veja, terminado no latim em ilis. Facilis, dificilis, similis, dissimilis, humilis. Facilis, dificilis, similis e humilis. Veja, forma-se o superlativo acrescentando ílimo ao radical. Então, de fácil, facílimos. Dificílimo, dificílimos. Simílimos, dissimilis e humílimos. Por essa razão também na língua portuguesa que nós temos o superlativo de fácil, difícil, de semelhante, e de diferente e de humilde, dessa forma, facílimo, dificílimo, simílimo, dissimílimo, diferente, humílimos. Então são esses aí os graus dos adjetivos e vocês encontram isso também em toda a referência que nós passamos, além do e-book elaborado pelo professor, com tranquilidade, também bem enriquecido ali com vários exemplos. Próximo capítulo, próxima aula, vamos falar bem rapidinho sobre a quarta e a quinta declinações e daí fechamos a unidade, bem como a disciplina.